Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês, galera, umas smokes aqui na Mirage, tá? Mais precisamente no bombear da Mirage, né? Na B1 da Mirage. Eu vou ensinar pra vocês umas smokes que elas são smokes básicas. Vou ensinar pra vocês smokes de follow-ups, tá? Vou explicar o que são smokes follow-ups, vou explicar pra vocês tudo certinho. E vou mostrar algumas coisas, algumas não, eu vou mostrar uns bônus pra vocês de umas coisas que é legal vocês saberem que talvez vocês vão precisar em algumas situações e vão lembrar, isso vai ajudar bastante vocês, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Primeira coisa, vamos ensinar as smokes básicas da B1. Quando você pensa em fazer uma entrada B1, quais são as smokes básicas que você tem que ter numa entrada B1? Primeira, smoke cabecinha, smoke passagem e smoke base CT, certo? Essas são as três smokes e esse tem que ser o cenário ideal que você vai encontrar quando você for fazer uma entrada B1. Por que elas são smokes básicas, tá? Por que elas são smokes que todo mundo faz em entrada B1? É muito simples, cara. Você vai ter esse cenário onde você isola tudo que tá para fora das smokes, tá? Então tudo que tá para fora das smokes tá para fora da entrada e você vai criar um quadrado aqui, certo? Tá tudo smocado aqui, então tem um quadrado aqui do bomb que é a primeira parte que você tem que resolver, beleza? Então você vai fazer essas smokes básicas, você vai primeiro resolver tudo que tá dentro da smoke. Então as pessoas que ficaram dentro da smoke, vocês vão lá, vão matar ele, trocar aqui, vão dominar o bomb, tá? Então essa é a primeira parte de uma entrada na B1, né? Dominar o bomb site. Então quem ficou para dentro vocês mataram, quem ficou para fora ficou para fora. Vão tentar te matar de fora da smoke, tal. Você vai isolar eles, vão escolher sair da smoke, jogar no retake, beleza? Então o primeiro passo é fazer as smokes básicas e dominar o bomb, tá bom? Lógico, galera, vocês podem fazer smokes, por exemplo, podem fazer uma entrada, por exemplo, com só smoke cabecinha e smoke passagem. Não precisa smoke a base, por exemplo, e vem um cara aqui, banga alta lá para base e o sniper de vocês aqui já crava aqui na base e ganha o pixel dele. E aí depois vocês fazem uma smoke base de dentro do bomb e tal, não tem problema nenhum, tá bom? Então pode fazer uma entrada de vários jeitos, tá? Tem entrada de tudo que é tipo na B1. Essa é a entrada básica que eu tô te explicando, beleza? Então eu vou explicar primeiro as smokes básicas, tá beleza? Primeira smoke básica, né, de uma entrada B1 é a smoke base, tá? Eu gosto de fazer ela daqui, ó. Eu fico aqui do meio desse portão aqui, tá? Tem as três iscas aqui, eu fico no meio. E ela tem essa quina de baixo aqui, ela tem essa quina de baixo aqui. Você pega um pouco da quina de baixo, um pouquinho para cima aqui, ó, e um pouquinho para direita dela e com jump throw você faz ela, tá? Ela vai bater na madeira ali, vai voltar aqui e vai cair no chão, beleza? Essa é uma smoke aqui, é uma smoke muito boa, tá? Ela não sobra fresta, então o cara não consegue te matar de fresta nenhuma aqui. E ele não consegue subir aqui e enxergar por cima, então ele tem que... Ô louco, bem que isso aqui tá enxergando, hein? Eu acho que é porque ela tá no final, vamos fazer de novo. Então, ó, veio aqui, parou metade do portão, aqui na direita um pouco, jump throw. Tá? Então ela vai quicar na madeira, vai voltar, caiu, beleza. O cara sobe aqui, ele não consegue enxergar nada por cima, ele só consegue se ele subir aqui no Markeloff, tá? Se ele subir no Markeloff, ele tá exposto para tudo que é lado, então é a smoke da base CT que eu gosto de fazer. Claro, galera, existem smokes base CT de vários lugares, então você pode achar smoke base CT de tudo que é lugar, tá? Tem gente que gosta de fazer, por exemplo, daqui de cima e fecha aqui na quina e tal, aí mira aqui um pouco para a direita, faz no walk, então tem várias smokes, beleza? Você pode escolher a que você mais gostar. Bom, galera, a segunda smoke que é básica da B1 é a smoke cabecinha, tá? A maioria da galera gosta de fazer daqui, ó, uns vem aqui, sobem aqui, vem aqui em cima, no meio fica na metade aqui, aí tem esse ponto preto, eles miram um pouco na esquerda do ponto preto e um pouco abaixo aqui do ponto preto e soltam a smoke e ela quica aqui na pedra e cai lá na cabecinha. Então essa é a segunda smoke básica de uma entrada que você pode fazer. Tem outros lugares que você pode fazer essa smoke cabecinha, por exemplo, eu gosto de fazer também daqui, ó, você cola aqui nessa madeira, tá? Tem que usar com a mão esquerda. Tem esse pontinho preto aqui na madeira, tá vendo esse pontinho preto que tá na minha mira aqui, ó, do lado da minha mira, na esquerda da minha mira, esse pontinho preto aqui, tá? Eu pego a ponta da minha granada, o pontinho preto aqui, ó, vai acompanhando o pontinho preto, acompanhando o pontinho preto, acompanhando o pontinho preto, ó, vai ver que, ó, vou sumir ele com a ponta da granada, ó. Tá vendo aqui, ó, a ponta esquerda da granada, eu sumo o pontinho preto e tá com a smoke, ela também cai lá, tá? A vantagem de você fazer essa é que você está mais perto da caverna, né? Então você faz ela, você está mais perto da caverna, você pode ajudar os seus amigos um pouco mais rápido. Você já faz ela aqui, já cai e já está entrando aqui praticamente junto com essa smoke, beleza? Então essa é uma das vantagens de você fazer ela de perto. A terceira smoke básica é a smoke da passagem, né? Que você vai vir fazer aqui, ó. Vai vir do terceiro ponto aqui, né? Do último aqui do final da pilastrinha. E ela tem dois pontos aqui na parede, tá? Se você tacar nesse ponto da esquerda, na altura da metade desse morrinho aqui, ó, pegou aqui, tacou, ela vai cair na passagem, tá? Então essa aqui é a terceira smoke básica aqui
que você vai fazer numa entrada B1, tá bom? Então essas são as 3 smokes básicas: base, passagem e cabecinha, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês, galera, um outro combo de vocês fazerem essa smoke da cabecinha e da passagem, tá? Eu vou fazer como eu te mostrei agora, a smokes básica, que é como todo mundo do mundo faz, e vou te mostrar o que acontece nela. O cara vem aqui, ele pega o pontinho preto, tal, sobe até aqui a metade e taca aqui, e a da cabecinha ele vem aqui de boa, tal, pega o ponto preto aqui e taca, beleza? Então essa aqui é o jeito que a galera faz normalmente as smokes cabecinha e jungle. Olha o que acontece nela, cara. Se o cara souber, ó, ele pode subir aqui nesse cantinho, ó, ele enxerga o plant aqui pro cat, né, o plant pro L aqui daqui, e mata você aqui de cima e consegue matar você passando. Então essas duas smokes que a galera, a maioria faz, ela sobra esse gap aqui, tá? Que o CT pode usar para matar vocês se vocês não souberem que existe, ou se ele achar esse gap aqui no meio da smoke de vocês, ele pode matar vocês. Se a tática de vocês for entrar com a C4 e plantar ela aqui no canto pro L, por exemplo, ou plantar aqui no meio das caixas, é um jeito que o CT pode pegar e te matar nessa fresta aí, beleza? Como que eu, no nosso time, a gente faz, tá? Vou mostrar para vocês uma outra smoke cabecinha, que é uma smoke que ela vai evitar isso daí, beleza? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui do meio aqui, ó, tá? Tem 3 pilastras aqui, você vai colar, vai parar na do meio. Ela tem esse L aqui, ó, ela faz esse L com o morrinho e com a parede, ó. Você vai pegar na quina do L um pouquinho só para baixo e jump throw, tá? Ela vai vir, vai bater numa parede invisível que tem aqui, vai quicar no chão e vai cair aqui em cima da cabecinha, né? No meio da escada, tá? Então eu vou fazer as duas para você ver como é que vai ficar o cenário, beleza? Ó, vai botar aqui e toma. Então, ó, ela cai aqui em cima. Você vai ver o que acontece, ó. O cara vai tentar ver esse gap aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Ele sobe aqui, ó. Já tá no meio da smoke, ele não consegue mais enxergar nada. Beleza? Então ele tenta achar a fresta aqui, não tem fresta, beleza? Então essa é uma vantagem que você pode ter, tá? Umas smokes, né? Um combo de smokes, uma dupla de smokes mais segura de você fazer, que você não toma dessa fresta. Mas é óbvio, galera, se vocês quiserem, por exemplo, continuar fazendo a antiga, vocês apenas têm que ter em mente que pode ter um CT ali. Então vocês vão fazer essa entrada no time de vocês, tendo em mente que tem um cara ali, então simplesmente não é o fim do mundo. Vem alguém de vocês aqui, ó, vem aqui, chega aqui e dá um pré-fire ali naquele gap de smokes, porque vocês já sabem que tem esse gap, então vocês podem achar um kill aqui, vocês têm que ter na cabeça. Bom, vamos fazer a entrada, galera, com as smokes antigas, pode ter um cara na cabecinha marotando, beleza? Um cara de vocês no meio da entrada, estão entrando, tá dominando o bomb, vem um cara por baixo aqui, onde o cara não consegue ver pela smoke, ele vem aqui por baixo e dá um pré-fire aqui, tá? Você vê muitos profissionais fazendo isso, tá? Porque eles já sabem que isso existe, tá? E eles mesmo assim querem fazer, tendo esse gap aí, que ela puxa o CT para tentar marotando aqui. Vocês já viram eu vindo aqui matando o nego daqui de cima e tudo mais, então é uma coisa normal de acontecer, beleza? Então vocês têm que ter isso em mente para vocês não se surpreenderem na hora da entrada, beleza? Então esse aí, o jeito que eu mostrei para vocês, é um jeito legal de vocês fazerem, que não dá esse gap aí, e vocês podem fazer ela com tranquilidade, que vocês não vão tomar desse lugar, beleza? Bom, galera, uma outra smoke que você pode fazer também é uma smoke jungle, tá? Uma smoke jungle daqui, tem esse ponto preto que a gente tá fazendo, né? Com esse ponto preto você vira até aqui e ela cai na passagem. Se você pegar esse outro pontinho aqui, ó, um pontinho mais clarinho aqui, um pontinho meio cinza, e usar ele igualzinho na metade, ó, ela cai lá na jungle, tá bom? Então uma smoke jungle pra você fazer lá da base também, ela cai no jungle normal. Se você quiser fazer ainda de outro pixel, pode fazer do mesmo da cabecinha que eu te mostrei agora. Vai vir aqui no meio, só que ao invés de você virar um pouquinho para baixo, igual eu falei para vocês, tem que mirar um pouquinho para cima. Se você mirar um pouquinho para cima e tacar, ela bate numa parede invisível no teto, ela cai e ela cai lá no jungle também, igualzinho a outra, tá beleza? Então, são variações aí. Lógico que tem muitos outros jeitos de você fazer essas smokes. Vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem aí, beleza? Visto essas smokes básicas aí, visto esse combo de smoke de passagem cabecinha, que é um pouco mais seguro que eu te mostrei, vamos passar agora para as smokes de follow-up. O que são smokes de follow-up, galera? Bom, como eu mostrei para vocês, vamos fazer uma entrada com smokes básicas, certo? E depois que vocês fazem a entrada, vocês têm que segurar o backup, né, dos CTs, né? O retake do CT, certo? Então, vocês têm smokes que vocês podem fazer depois de já terem dominado o bomb, depois de já terem entrado no bomb, que elas te ajudam bastante. Por exemplo, você já entrou na B1, já dominaram o bomb e você tem uma smoke, por exemplo, e você pode fazer uma smoke base CT. Smoke base CT perfeita. Então você vem, coloca aqui na caixa do Tetris, tem aquele quadradinho ali, ó, mira na ponta esquerda de cima e taca, ela cai perfeitamente na base CT, tá? Então isso ajuda bastante o seu time, a galera que já tá aqui no bomb, por exemplo, se eles tiverem mais uma smoke base CT, isso ajuda muito na hora deles poderem segurar, né, o backup do CT, tá? Então fica bem fácil ele poder, ele tem mais mobilidade para poder jogar aqui e tal, não tem que ficar com tanto medo nessa posição, tá? Bom, outra smoke que você pode fazer do mesmo lugar, você pode vir aqui colar, você tem essa madeira daqui de cima, você desce praticamente até a metade aqui, ó, e taca ela, tá? Ela vai cair lá no jungle, beleza? Então,
É uma smoke muito boa, que você pode fazer ela é um pouco mais funda, né, que a gente chama, né? É uma deep smoke, uma smoke um pouco mais funda, que você pode, depois que você já dominou o bomb, né, já tá tudo pra cá, tinha a smoke daqui, o cara já passou pro fogo, já estão dominado tudo aqui, é uma smoke que tem lá, que você pode ganhar uma posição, né, e dificultar a vida dos CTs quando eles estiverem retomando o bomb. Então essa é a smoke do jungle. E se você quiser, tem uma aqui, ó, daí, ao invés de ser aqui igual eu tava fazendo, a gente pode fazer uma daqui. Você vai pegar essa madeira, vai vir um pouquinho pra direita aqui assim e solta, tá? Ela vai ser uma smoke que cai na ligação, beleza? Então os CTs que estão vindo lá do L, estão mirando lá pro bomb, eles não tem mais essa visão, e quando eles tiverem que dar o retake, eles vão ter que ou esperar a smoke passar, né, que aí você ganha muito mais tempo. Vamos supor que você ganhou muito mais tempo nessa posição aqui do L, isso significa que você ganhou esse tempo, e ao mesmo tempo que você está ganhando tempo, você está criando tempo para as outras posições falharem. Então o L está smocado, por exemplo, o jungle tá aqui assustado querendo jogar, então ele tá jogando sozinho, porque a ligação não tá ajudando ele. Então é um kill que você vai ter mais facilidade, né? Você de terrorista, por exemplo, não precisa ficar com medo de aparecer vários caras, por exemplo, ou você só tem um lugar para mirar, porque você já bloqueou, entre aspas, né? Porque a smoke não é uma parede, mas a smoke ela dificulta, né? Então você faz com que as outras posições errem, e com isso você pode achar mais kills e ajudar mais no seu after plant, beleza? Essas 3 smokes que eu mostrei para vocês são smokes de follow-up, ó, smoke base CT, smoke pro jungle e smoke na ligação. Então são 3 smokes bem legais, tá? Uma outra smoke que você pode fazer para ligação, por exemplo, o seu entry fragger já entrou aqui, já limpou o bomb e tal, não sei o que, chegou aqui na Nilball, cola aqui no final. Tem aqui ó, esse prédio, pega na quina um pouquinho para a esquerda da quina e solta parado. Ela vai tabelar ali e vai cair na ligação também, tá? Então é um outro jeito de você smocar a ligação. E aí você fazendo isso, galera, uma smoke ligação, uma smoke jungle, por exemplo, e mais uma smoke base, depois que você já entrou no bomb, você vê que você ganhou mais um espaço de mapa, né? Você já conseguiu infiltrar gente aqui pra cabecinha, já tem gente aqui perto do jungle, então vocês já tem muito mapa e vocês estão ainda dificultando a vida dos CTs, tá? Então são smokes que vocês conseguem fazer para ajudar no after plant, tá? Smokes follow-up, smokes que seguem depois de uma entrada, beleza? Essas são smokes muito boas de se fazer. E agora, galera, por exemplo, vou mostrar para vocês umas outras smokes básicas, tá? Smoke, por exemplo, top meio, tá? O smoke top meio todo mundo conhece, o cara vem aqui, sobe em cima do lixo, tal, na ponta aqui da antena, ela cai lá no top meio, certo? Então, smokes que todo mundo já conhece, tá bom? E se você, por exemplo, não quer fazer aqui em cima do lixo, por exemplo, tem várias outras. Você pode, por exemplo, colar aqui nesse canto da direita aqui e tacar aqui na ponta dessa madeira. Tacou na ponta da madeira, ela vai cair no mesmo lugar, tá? Então, por exemplo, você é um cara da B1, que marca B1 e tem que fazer smoke top meio e não quer, por exemplo, nasceu aqui, não quer ir lá no lixo lá pra atacar, veio aqui, colou aqui, tacou aqui na ponta do lixo, na ponta da madeira. Ou então você pode colar nesse lado aqui, ó, pega essa parte da antena, desce um pouquinho só aqui, ó, e taca aqui, ela também vai cair ali no top meio, tá? Vai fazer a mesma função da smoke top meio, beleza? Então são smokes que são básicas, mas são smokes que são de outros pixels que pode te ajudar um pouco. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês smoke janela, tá? Smoke janela todo mundo conhece, né? Alguma galera faz daqui ainda, aquele jeito antigo, né? Que o cara vem até aqui, aí ele mira essa altura aqui, com essa altura aqui, e aí ele vem correndo aqui, quando chega aqui perto ele taca, tá? Essa smoke aí a galera costuma fazer, mas não fazem muito mais, porque essa smoke é meio ultrapassada, né? Uma smoke que você demora muito pra fazer e tal, então a smoke a galera não costuma fazer mais, mas ela existe. Tem outro smoke que você pode fazer também, que é você vem aqui, você vai agachar, você vai colocar a mira aqui, ó, tá vendo essa parte cinza da porta? Vai colocar na quina da direita dela aqui no final, tá? Você vai andar agachado e quando a sua mira chegar nessa altura aqui, quando estiver chegando, passando isso aqui, você vai atacar com jump throw. Então você colocou, já puxou, veio vindo, chegou, jump throw, ela vai cair também lá dentro da janela, tá? Então é uma outra variação de smoke que você pode fazer na janela com bastante tranquilidade, né? E confiança que ela vai cair lá. Mas uma um pouco mais ousada, tá? Você vai vir aqui colar no lixo, pega o ponto vermelho aqui, ó, vem até o ponto da pilastra, vem andando, quando ele subir no degrauzinho, você solta com o jump throw, beleza? Ela também cai na janela, tá? Então são só variações diferentes de smoke janela. Você pode fazer a que você quiser fazer e tal, que você mais gostar de fazer e tiver mais confiança, desde que você acerte, tá? Ó, tá tudo valendo, beleza? Então essas são smokes básicas aqui do meio, né? Smoke top meio e smoke janela, tá bom? Bom, galera, vou mostrar pra vocês outras coisas que são novas também, tá? Por exemplo, eu no meu time, vocês conhecem, eu sou o cara que domina o meio pelo rato, né? Então eu venho pelo rato aqui e tal. Enquanto a galera tá dominando lá pelo top meio, eu domino aqui pelo rato. E aí quando eu chego aqui, eu tenho algumas coisas pra fazer, tá? Eu sou o cara que isola o cara da ligação com essa smoke aqui, tá? Então eu sou o cara responsável por tirar os caras da ligação e encurralarem ele lá pro lado da B1, do jungle, não interessa, eles só não podem estar na ligação, beleza? Então isso é um pouco difícil de trabalho, os caras ficam smocando aqui embaixo do meio e tal, então às vezes tem que esperar um pouco. Então o que eu faço quando eu tô aqui? Eu chego aqui, ou eu tiro o cara daqui no strafe, tá? Ou às vezes eu posso entrar aqui dando pré-fire mesmo, tentando matar o cara, ou às vezes eu peço uma flash, mas a smoke básica pra você fazer aqui é você vir aqui e taca ela andando lá. Vai chegar aqui, ó, tu tacou ela andando, ela vai cair lá na ligação, em vez de destacar e ela vai cair certinho lá. Essa
esse é o jeito básico, né, de você fazer, o jeito na raça, né, de você fazer. Você pode fazer de outros jeitos também, cara. Tem um jeito que você cola aqui atrás, ó, você vai colar aqui atrás. Faz tempo que eu não faço ela, mas ó, você vai pegar o final do cano da direita, mais um pouquinho para a esquerda, tá? E tem esse fio aqui que junta com a parede. Então você vai pegar o cano um pouquinho para a esquerda e vai subir. Quando ele juntar no fio, você vai subir um pouquinho mais, ó, só um pouquinho mais e vai tacar a smoke parado, tá? Ela vai quicar um pouco aqui, 2 vezes ela quica aqui no telhado e ela cai aqui na ligação, fazendo o mesmo papel da sua smoke, tá? Vantagem dela é que o cara não consegue vir aqui, ó, pra ficar meio corpo aqui pra te pescar, tá? Eu tô tentando ficar meio corpo, não tô conseguindo. Olha onde eu já tô, ó. Não tenho visão nenhuma aqui, meu boneco tá aqui, ó. É um... Cara, com certeza o cara vai estar te vendo aqui, ó. Então uma smoke ela é um pouco mais funda, tá? Ela é um pouco melhor até de você fazer, tá? Porque você consegue ter um pouco mais de mobilidade na ligação e você pode ter um pouco mais de espaço aqui, né? Então ela é uma smoke boa de você fazer também. E agora uma smoke que é um pouco diferente, tá, galera? Uma smoke que você pode fazer, uma smoke passagem ali do rato mesmo, tá? Da mesma posição que eu acabei de mostrar pra você, essa smoke cai na ligação, beleza? Você vai colar no mesmo lugar aqui, tá? Vai travar o seu boneco aqui. Você vai pegar a parte direita do final do cano aqui, ó, você vai levantar ela na metade, ó, entre o cano e o fio, tá? Você vai levantar aqui praticamente um pouquinho abaixo da metade só. Você vai pegar o cano, bota um pouquinho para a esquerda sua mira até que fica melhor, na metade aqui e taca, tá? Ela vai quicar aqui uma vez e ela vai lá cair lá na passagem, beleza? Ela cai na passagem e aí você tem opções, tá? Quais são as opções? Por exemplo, você pode pedir pro seu time lá da B1, lá no começo da entrada que eles vão fazer, esmocar uma ligação, tá? Você pode esmocar a ligação daqui, galera. Veio daqui, colou aqui, vai pegar aqui na junção da antena aqui, ó, que faz o T aqui na antena, vai botar um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima, quase nada, e tacar com o Jump Throw, tá? Ela vai ser uma smoke que vai cair igualzinha aquela outra que eu mostrei para vocês da ligação, tá? Ela cai com uma smoke na ligação, e aí você pode fazer aquela outra que eu falei para vocês aqui de trás, que vai cair aqui na passagem, tá? Com isso, você faz ela... Quando você estiver chegando aqui, você pede uma flash pra alguém tacar pra cegar o jungle, o cara taca uma flash pra você, você vai sair, né? A smoke vai estar acabando aqui, ó. No caso, tipo agora, por exemplo, você fala assim, banga pra mim jungle, o cara bangou jungle, você já saiu daqui, já viu se não tem ninguém aqui e você pegou o jungle pra você, beleza? Então, é uma smoke que é legal você fazer também. De smokes, cara, smokes, passei pra vocês smokes básicas, passei pra vocês smokes de follow-up, passei umas smokes um pouco diferentes também que vocês podem usar no jogo de vocês. E agora eu vou passar duas coisas, uma molotov que vocês já podem, alguns de vocês podem conhecer, outros não, e uma flash que eu acho que a maioria de vocês não conhece, que é um negócio legal de usar. Bom, a molotov que eu quero mostrar pra vocês é a molotov do sanduíche, tá, galera? Vocês vão vir aqui, ó, aqui em cima, vai fazer um meio corpo aqui, fechar a parede, vai ver que tem um pontinho preto aqui, ó. Tá vendo um pontinho preto? Vai virar um pouco pra esquerda do pontinho preto aqui e soltar a molotov, tá? Ela vai cair aqui no sanduíche, ela vai queimar o sanduíche inteiro. Então é um negócio legal de você fazer. No meio de uma entrada você não tem que se preocupar com o sanduíche, tá? Então você vai entrar aqui, não tem mais aquela preocupação de ter que virar aqui e ficar de costas pro areia, tá? Você já pode entrar aqui tranquilamente só pra matar o areia, beleza? É um negócio legal. Por exemplo, você também quer entrar aqui na B1 e quer molotovar o areia, tá daqui, tá ligado? Você não quer passar tudo aqui pra ficar exposto e tacar. Pode vir daqui, ó, mira aqui bem na quina do ar e anda e taca. Ela vem, tabela e tira o areia inteiro pra você. A única coisa que você pode fazer é subir nessa caixa, mas aí você já vem mirado na caixa, ele não tá aqui, não tem areia. Tá? Ele pode estar em cima, só que o tapete vai vir para você, beleza? Então essas são duas molotovs que são simples de você fazer, mas que ajuda bastante no meio do jogo. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês que vocês não conhecem, não sei se vocês conhecem, claro, né? Mas podem ser que vocês conheçam, é uma flash na B1, tá? Aposto que você um dia, cara, já esteve no tapete ou já viu algum amigo seu no tapete, que ele tá numa situação que ele tá no tapete, a bomba tá plantada, ele tá de TR no tapete, que você sabe que você precisa jogar, você sabe que você precisa matar alguém, senão você não vai conseguir ganhar um retake. Vamos supor um 4x2. 4x2 os caras estão vindo dar o retake e se você deixar os 4 caras, os 4 deles vêm aqui, 2 pro bomb, 3 pro bomb, vão ficar aqui no jungle pegando informação aqui e tal, por aqui, vocês não vão ganhar um round, é muito difícil, o round vai ficar muito difícil. Então tem certas situações do round que você sabe que você tem que agir, que se você não agir, você não pegar uma kill, você não vai ganhar um round. Então, por exemplo, você tá aqui no tapete, sabe que o cara despotou o tapete, ou os caras não sabem, você precisa agir, você pode colar aqui no canto, ó, com uma flecha, você vem, cola no canto, tem esse ponto preto aqui, tem a lista em cima, ó, você vai subir retinho aqui, tem a lista, um pouquinho só para baixo da lista, você vai tacar uma flecha, ela vai estourar exatamente aqui no alto, tá? Essa flash, ela cega qualquer pessoa que tá aqui pro jungle, tá? Ela estoura bem aqui, ó. Cega todo mundo que tá pro jungle, cega a galera que tá cabecinha aqui virando tapete, cega a galera que tá vindo aqui pro bomb aqui, ó. Então o cara tá vindo pro bomb, ele cega. Então é uma flash que cega muita coisa e você pode abrir junto com ela, tá? Então, você tá naquela situação que você precisa jogar no tapete, veio aqui, mirou aqui na listrinha aqui, ó, um pouquinho pra baixo da listrinha, tacou a flash, entra junto com ela aqui, ó, já mata um cara cego, ou se um cara não tiver por aqui, tipo, já mata um cara cego e facilita, né, um pouco o seu after plant, beleza? Então é uma flash que é muito boa de ser utilizada.
utilizada, você não vê muita galera utilizar, mas ela é muito boa, a galera não conhece, então é uma flash que ela vai te ajudar bastante em uma hora que você precisar agir, tá? Ou então às vezes você tá esmocado no tapete, os caras te esmocaram no tapete, você tem que sair daquele tapete, você vem aqui, pô, fez a flash, passa dela aqui no lock, aqui, espera ela explodir, abre, mata um cara cego em algum lugar, porque ela vai cegar, ela é muito efetiva, vocês vão ver, podem testar em qualquer pool que vocês estiverem jogando, treino, campeonato, podem usar, que é uma flash que você vai conseguir arrumar bastante kill e vai facilitar bastante o seu afterplant, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje é esse o recado que eu vim dar pra vocês, smokes básicas, smokes follow-up, molotov sanduíche, molotov areia, que são molotovs básicas também, e uma flash aí pra vocês poderem surpreender a galera, beleza? Então ó, não seja mais o cara que, pô, vamos fazer uma entrada B1, eu smoke cabecinha, não, você a partir de hoje vai saber fazer todas, você vai smocar base, vai smocar jungle, ligação, vai smocar tudo, porque você vai ser o pica das smokes, tá ligado? Então é isso, não seja mais o salame que só smoke cabecinha, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, o recado tá dado, hein? Se vocês tiverem alguma opinião, alguma tipo, sei lá, galera, vocês querem que eu faça tipo, alguma dica de alguma coisa, dê as sugestões, se tem sugestões pra dar aí, dá sugestão aí no vídeo aí, ou então no post do Twitter, do Facebook aí, fala aí, Fer, eu queria, sei lá, aprender como é que bona de costa e com a WP na mão, ou sei lá, qualquer coisa que você quiser, que você queira que eu explique, eu acho que é legal mostrar pra galera, tá ligado? Dar uma dica pra galera, comenta aí nos comentários, Facebook, Twitter, YouTube, o que você quiser, beleza? Valeu rapaziada, tamo junto, abraço!